Bem-vindo ao Constância Cash. Aqui você vai ouvir hoje mais uma história de milagre. Apresento para vocês a Vanessa e o meu amigo Evandro. Perdão, Evandro. Por alguns minutos eu esqueci teu nome. Mas já lembrou. Mas lembrei, tá tudo certo. Então, o objetivo do nosso programa é mostrar para as pessoas que existe milagres e que existe propósito. Todo milagre tem um propósito. Começando, como vocês se conheceram? Bom, eu vou deixar ela contar. Então tá bom. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniel, obrigada pelo convite. E antes de mais nada, que Deus abençoe este propósito, né, esse lugar que com certeza vai ser testemunho também de outros milagres, né? Bom, a gente se conheceu num grupo de cristãos que eram de diversas denominações. A razão desse grupo era um estudo bíblico que acontecia aos sábados, porque é aquilo, o crente, o cristão jovem, à noite, no sábado, o que vai fazer, né? Então, são amigos, né, que tiveram essa ideia de reunir os amigos cristãos para adorar, para louvar. Era um apartamento não muito grande e a maioria devia ter, na época, ali os seus 28, 29, 30 anos, tinham vários, né, mais ou menos essa faixa etária. E a gente se encontrava lá às 20 horas, mais ou menos, né, à noite. De 8 até menos, até acabar. Até acabar. E nós nos conhecemos nesse local. Eu não conhecia o Evandro antes. Então, na época, quem conduzia esse estudo bíblico, esse louvor, essa adoração, era o meu professor da academia, que ele se converteu. E depois que ele se converteu, ele teve essa ideia. Então, ele se tornou pastor e ele convidava os amigos cristãos para se encontrarem todo sábado à noite ali. E aí, acho que depois de uns 2 anos, né, eu mesma ia para lá porque a minha família, ninguém era convertido. E isso realmente foi um lugar onde me acolheu, porque eu não tinha amigos cristãos, eu me converti. Eu não tinha familiares, eu tinha uma amiga cristã. Então, ter aquele local, né, para a gente poder louvar, adorar com outros jovens, era um refúgio do mundo, porque a gente tinha ali realmente um lugar para a gente louvar, adorar no sábado à noite. E aí, lá, eu conheci o Evandro, né, a gente não conversava um com o outro, apesar da gente estar lá o tempo todo, a gente não conversava um com o outro, mas um belo dia, eu vou falar... Você quer falar? Não, eu vou contar essa história, que essa história realmente como você disse, é um milagre. Bom, eu lembro que eu estava na época, quando a gente realmente conversou a primeira vez, com mais seriedade, a gente conversava oi, tchau, mas a gente não tinha nenhum tipo de conexão. E nessa época eu namorava uma moça, chamada Márcia. E eu estava sem namorar, assim, uns 2 anos. Com a vida consagrada, etc. 2 anos sem namorar, e aí um amigo me apresentou ela. E aí a gente começou a conversar, ficamos amigos e a gente começou a namorar. E ela trabalhava na Varig na época. E ela falou assim, eu queria tanto viajar e tal, porque a passagem é super barata, eu quase não pago passagem para qualquer lugar da América do Sul. Eu falei, poxa, eu vou conhecer Buenos Aires. Aí fomos para Buenos Aires. Aí chegou no primeiro dia, acabou acontecendo o que não deveria acontecer, né, para nós cristãos. E aí não foi bom, né? E aí o que acontece? A gente foi fazer um city tour na cidade no segundo dia. E aí a gente, na recepção do hotel, porque a gente tinha conhecido alguns lugares na cidade, a gente estava com vários cartões de táxi na mão. E aí a gente pedindo para a recepção do hotel, liga para esse, não, esse está ocupado, liga para esse, não atendeu, liga para esse, não, liga para qualquer um. E aí esse qualquer um era um taxista chamado Ramon. O Ramon era crente. E aí a gente entrou no táxi do Ramon, e aí no início a conversa não estava fluindo muito, ele, a gente quer fazer um city tour, vamos combinar um valor, a gente combinou um valor com ele, e a gente foi fazendo um city tour com ele. E quando a gente foi fazendo o city tour,
a gente se conectou porque a gente milagrosamente começou a falar de Deus. E aí eu saí do banco de trás e fui para o banco da frente. E a gente começou a ler a palavra. E eu lendo a Bíblia em espanhol e tirava dúvida. Essa palavra, o que significa? Ele me falava o que era. A gente foi se entendendo e foi criando um ambiente espiritual dentro daquele táxi. E ela falou assim, poxa, mas vocês só vão falar de Deus? Eu falei assim, cala a boca. E a gente foi continuando a conversar. E à medida que a gente foi falando, se conectando, ele contando dos filhos, de o que Deus fez na vida dele, os milagres, etc. Aí uma hora ele parou, olhou para mim e falou assim, essa que está com você não é sua esposa. Uau! Aí eu falei, é. E ele falou assim, e você sabe o que Deus pensa sobre isso, não sabe? Aí eu falei, sei. E desde esse dia, então, eu não consegui mais pegar na mão dela mais, na viagem. Imagina. Que constrangedor, hein? Ainda tinham mais 4 dias de viagem. Eu não consegui mais pegar na mão dela por nada. A gente foi conversando, tá, mas não toquei nela. Fui perseguido no quarto, mas não encostei mais a mão nela. E a gente morava em Brasília, e quando a gente voltou para Brasília, eu fui para o quarto orar. E quando eu fui para o quarto orar, eu nunca tive não tinha um sonho assim, nossa, eu quero casar, ter tantos filhos. Eu nunca idealizei isso. Sabia que isso naturalmente ia acontecer, mas nunca sonhei com isso. Eu entrei no quarto e comecei a falar com Deus. Não é aquela oração que as pessoas falam, você tem que orar, tal. Não, foi um encontro com Deus naquele momento que eu busquei. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, olha, eu não tenho apego a dinheiro, eu não tenho apego a cargo, eu não tenho apego a nada. Mas quando o assunto é mulher, isso me balança. E todas as vezes que eu fui para lá ou para cá dos teus caminhos, envolveu mulher. E eu quero que o Senhor me dê uma esposa. E fui descrevendo as características. Eu quero que seja uma mulher que ame a Deus profundamente, que tenha prazer em estar na tua casa. Aí eu comecei a pormenorizar algumas coisas. Eu falei assim, aí começou a brotar na minha mente alguns pensamentos. E eu falei assim, poxa, eu sempre gostei de mulheres altas. Eu falei assim, mas eu poucas vezes namorei mulheres altas na vida, ou tive algum tipo de relação. Eu falei, eu queria uma mulher alta. Eu gosto. E fui falando alguns detalhes, né? Falando assim. Eu não sei qual vai ser a cor, eu não sei qual vai ser o... Mas que eu consiga pelo menos olhar para a cara dela. Que eu sei. Isso é o mínimo. Mas eu queria que fosse grande, queria que fosse assim e tal. E aí fui falando mais os atributos que Deus vinha colocando no meu coração. E terminei essa oração. Quando eu terminei essa oração, no dia seguinte eu fui na casa da Márcia, terminei com ela, e aí fiquei tranquilo na minha, feliz, entendendo que Deus tinha um propósito. 3 meses depois, era a despedida do grupo, era no final do ano. E aí o Paulinho, na época que dirigia o culto, a reunião, ele ainda não tinha sido ordenado pastor, mas ele já estava começando a pregar nos cultos de quinta, alguns cultos de sábado, ele pregava, e até alguns de domingo, ele já vinha sendo preparado para. Era a despedida dele, ele foi pregar no sábado, na igreja que a gente congregou. E aí depois disso o pessoal foi fazer um lanche, que era a despedida do grupo. E aí a gente eu cheguei primeiro num lugar, e aí ela chegou logo depois. Eu fiquei no carro e falei, gente, não chegou ninguém. Aí quando ela veio descendo, eu falei, e ó a menina do grupo? Lá, eu não sabia nem o nome dela. Eu falei, ó a menina do grupo ali. Aí eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem, olha, o pessoal não chegou ainda, vamos arrumar aqui as mesas. A gente arrumou as mesas e a gente sentou um do lado do outro. E ali a gente começou a conversar, e a conversa foi muito boa. E aí eu falei assim, nossa, que menina bacana. Aí eu falei assim, poxa, vai ser... Eu sempre gostei muito de ter amigas, né? Sempre gostei bastante de ter amigas. E você conversa, é diferente um pouco, você ouve outros pontos de vista. E aí eu falei assim, nossa, que coisa boa. Aí peguei o telefone dela, falei, poxa, que bom, fiquei feliz com isso. Isso foi no sábado. Quando chegou na quarta-feira, isso foi algo muito marcante para mim, Deus mudou o sentimento por ela no meu coração. Foi como se ele me saculejasse e falasse, ei, não, essa não é sua amiga.
é outra coisa. Aí eu falei, gente, e aí mudou o sentimento do meu coração por ela. E as reuniões eram no sábado. Eu falei, gente, na quinta-feira eu já estava ansioso para vê-la. Que é algo espiritualmente, né? Espiritualmente Deus construiu aquilo dentro de mim. E aí quando chegou no sábado, eu falei, será que ela vai? Só que a reunião era no salão de festa da casa dela, que eu não sabia que ela morava lá. E aí quando a gente se encontrou, ela não estava lá. Eu falei, ixi, acho que ela não veio. Ela tinha ido, acho que comprar alguma coisa, não lembro bem. Aí quando ela chegou, aí o pessoal acabava o louvor, aí as pessoas se cumprimentavam, se abraçavam. Aí quando a gente se viu, assim, foi uma conexão assim de olhares, a gente se abraçou e foi aquele abraço assim gostoso, assim, sabe? E aí no final da reunião, aí o pessoal não ia embora, a gente querendo conversar, era visível, né? A gente queria conversar e tudo, só que o pessoal não saía e tal, conversando com ela. Aí eu falei assim, bom, eu tô indo embora, depois a gente se fala, tchau, tchau. Aí liguei para ela, uma hora depois, chamando ela para almoçar. Aí a gente foi almoçar e depois a gente foi ao cinema. Aí à noite teve uma reunião, acho que na casa do Paulinho, ela já fez um cachorro quente para mim, já me entregou. Aí a coisa já foi acontecendo e até hoje estamos aí. Né? Que bacana, que início bacana, viu? Eu gostei dessa parte do taxista, né? Eu já tive uma experiência com um rapaz do Uber, uma vez que eu peguei um Uber também e fluiu ali uma oração e tivemos que estacionar para orar, sem eu conhecer a pessoa, né? É. Que ele era de uma igreja, aí eu vi a espada, né? Eu falei, tem uma espada aqui. Aí ele olhou para mim, você é crente? Eu sou crente. Então vamos orar junto agora. Eu tô precisando de uma oração aí. Fluiu também. Eu te entendi exatamente como tu falou aí. Mas como Deus foi generoso com você, né? Não, maravilhoso. E a gente pensa que Deus está em todos os lugares. Ele nos ama e nos cerca com seu amor. Mais uma vez aqui, você depois vê os outros episódios, Deus tem várias formas de falar. Ele usa pessoas assim, aleatórias. Tu não imagina tá falando com você. Outra língua e a gente se entendendo. Foi algo assim muito, muito espiritual. Daí começaram a namorar e como é que foi o casamento? Quem vai falar aí agora? Em 11 meses a gente casou, né? Em 11 meses. Da parte da minha mãe, né? Do meu trabalho, né? Porque minha mãe tinha falado para mim que eu não me casaria enquanto eu não passasse no concurso. Aí eu falei, mas quem determina deveria ser o Senhor, mas como ela não é convertida, então eu falei, e agora? Como é que vai ser isso? E eu, na época, eu até estava estudando para concurso. E aí, como cristãos, a gente sabe que, assim, não que você vai ficar muito tempo esperando para casar, mas eu já tinha até falado para ele, né? Olha, eu não vou ficar namorando se não for com propósito, se não tiver realmente uma intenção, né, de casamento. E aí, depois que a gente namorou, acho que foram 5 meses, eu passei no concurso. E aí no 6º mês a gente noivou, foi isso? Isso, porque aí minha mãe não tinha, assim... Ela, no início, não é que ela não estava muito favorável, mas ela acho que não estava muito confortável. E aí, a filha mais velha, né? Então, acho que estava aquela... Somos duas, né? Eu e mais a minha irmã. Então, acho que ficou aquele pensamento, nossa, agora isso vai acontecer, né? E aí, a gente se casou, ficamos noivos 1 mês depois, né? E aí a gente casou em novembro. Então, foi dentro do mesmo ano que a gente noivou e casou. Que bonito. E moravam lá em Brasília? Sim. Eu nasci em Brasília. Nunca tinha saído de lá, né? Desde sempre, até aqui. Então, esses anos todos, aí a maior parte do tempo em Brasília, trabalhando, sempre. Construindo sempre. Família. Quantos filhos? 3. O Davi, 3 de 17, o Danilo, de 13 e a Raquel, de 10. Pequenos ainda, né? Ainda são novos, Bacana. Sim. E como é que foi essa transição Brasília-Rio? É um testemunho. Testemunho? Também. Oh, maravilha. Como aconteceu?
em abril, o Evandro nasceu, né, no Rio, mas foi com 8 anos. Não, 6 meses. Foi para 6 Brasília. meses, né? Bebê. Então, nasceu Brasiliense. aqui, mas foi para Brasília, muito já bebê. Mas ele sempre comentava que tinha o desejo de morar no Rio, não, né, não era sempre, mas eu sempre vim para o Rio quando nova, que eu tinha uma tia que morava aqui, então também tinha muito carinho pelo Rio, mas só férias. E aí, nas férias do ano retrasado, nós viemos para o Rio, aniversário da tia do Evandro, e num dos dias que a gente estava aqui, surgiu uma conversa em família, uma proposta dele vir, né, ele como consultor de empresas, dar um suporte para essa empresa de uma pessoa da família. Primeiro aquela brincadeira, né? Ah, vem para cá, tudo, aqueles convites assim no ar. Aí, até que, resumindo, ele veio para conhecer a empresa, entender a empresa, ele conversava à distância, trocava uma ideia à distância a respeito da empresa, até que o convite foi um pouco mais formal, ele veio, passou alguns dias aqui, e aí o convite ficou um pouco mais intenso. Ah, vamos morar no Rio, aquele comigo. Eu, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a gente sabe dos desafios que existem aqui, e Brasília é uma cidade muito menor, né? Então, é uma realidade muito diferente. Então, eu não imaginava morar. Mas os planos de Deus são bem diferentes dos nossos. E aí, eu entendi que eu estava sendo egoísta em falar não. Porque era um desejo dele. E será que Deus também não queria isso pra gente? Então, eu entendi e mudei a minha resposta para vamos orar. Deus sabe. Deus sabe é uma frase que eu uso muito, né? É muito corriqueiro, está muito dentro da minha rotina. Não é uma frase jogada ao vento, mas é uma frase onde realmente eu quero saber o que Deus pensa a esse respeito. E aí as coisas começaram a acontecer. Ele veio de novo para cá, o convite de novo já ficou mais sério, e aí eu fui orar. Falei, Senhor, eu vou colocar então, principalmente a questão do meu trabalho. A questão do meu trabalho vai ser uma dos pontos fortes dessa mudança, porque é uma transferência de um estado para outro, então envolve uma série de questões burocráticas aí, e por isso eu coloquei então uma consulta à minha área, como seria se eu tivesse que mudar, né? Então eu fui vendo que realmente estava dentro da lei, né, em função da mudança de endereço profissional do Evandro, eu teria direito, mas teria que se avaliar uma série de questões. E aí, nesse meio tempo, nós oramos. E a gente continuou orando, colocamos na igreja para que todos tivessem também oração por isso, porque quando Deus fala, né, e a gente vê isso na Bíblia, a mudança de regiões, quando ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para onde eu te mandarei, é porque ele está levando em paz, em segurança. Existe um plano dele para aquilo. Então, eu entendo que eu também não poderia, nem ele, por conta de um outro convite, por melhor que aparentasse, a gente tomar uma decisão sem que Deus não confirmasse isso. Eu não teria segurança alguma em fazer isso, porque eu sei que debaixo de uma palavra de Deus, eu vou estar guardada. É claro que eu não vou deixar de ser prudente, mas eu deveria, tendo uma palavra de Deus, eu vou saber que aquilo não é porque eu gosto da cidade, não é porque ele quer estar, mas é porque, sim, Deus aprovou, né? E a gente sabe que também, quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nós temos outra história que, apesar de ser muito usada no ambiente infantil, ela é muito forte, né? Quando Jonas também decide que não queria seguir o caminho de Deus. Deus deu um jeito de mostrar que, olha, você vai seguir, o meu caminho vai ser esse. E é esse que é o caminho para você. E aí, para resumir, a gente foi tendo palavras, foram coisas acontecendo. Então, outra questão difícil seria a saída da nossa igreja, porque nós estávamos lá há 15 anos. Né? Então, os nossos filhos cresceram ali. E uma igreja que não tinha
uma unidade no Rio de Janeiro. E aí? Mas aí aconteceram mudanças também nessa igreja. E mudanças bem, vamos dizer assim... Profundas, né? Bem profundas. E nós, inclusive, estávamos ali há 2 anos bem... assim, indecisos na permanência naquela igreja. Então, a outra direção que a gente tomou de sair favoreceu a nossa vinda para cá também. Porque, como é muito característica a nossa igreja lá, tinha muitas coisas assim que a gente não estava ambientado em outras igrejas, então seria difícil sair dela. E isso também aconteceu antes da nossa vinda para cá, que foi a decisão de ir para uma outra congregação. Com isso tudo, também teve um outro fator que foi um sonho que uma moça que trabalhava na nossa casa teve, que também mostrou que a gente mudaria. E a minha liberação do trabalho, que finalmente saiu. E aí eu vi que realmente a coisa estava séria e que aí, com o convite já formalizado... Olha, vocês vão morar nesse local, as crianças vão estudar neste local aqui, tudo nas proximidades de onde ele trabalha. Toda essa organização também me trouxe muita tranquilidade, né? Evandro filmou, né? Eu não tinha como vir. Ele foi filmando. E, para concluir, assim, vamos dizer que Deus... está confirmado, foi um sonho que a minha filha teve. E um dia ela sonhou, me contou o sonho, disse que eu estava grávida, né? E que eu tinha um menino e que ele se chamaria Mateus? Acho que é Mateus. Mateus, né? E aí, eu não levei em conta o sonho, até porque eu falei, filha, a mamãe não pode mais ter filhos. Né? Então, e ela, ai, mamãe, mas eu queria uma irmã também, eu não queria um menino. Só que o sonho ficou latente em mim de um dia para o outro, e aí no outro dia eu fui perguntar para Deus. Falei, Senhor, esse sonho não sai da minha cabeça. E aí, eu caminhando com ela na quadra que a gente morava, perto de casa, e aí a gente em silêncio, eu e ela em silêncio. Aí eu falei, Raquel, o sonho, né? Era só isso que você queria, que teve o sonho? A mamãe grávida, e aí você viu que era Mateus, e quando ele nasceu, ela falava, não tinha emoção. E eu tenho muito essa coisa de emoção, né? E eu achei, nossa, não tem emoção? Mas, e aí... Ela falou, tinha 9 meses, o sonho foi em fevereiro, foi janeiro, fevereiro nós mudamos, não foi em janeiro, foi exatamente isso. Em janeiro de 2025. E aí ela falou, e quando ela falou da gravidez, eu fiz as contas. Ela, é engraçado, né, mamãe? Nessa nossa caminhada, tem 9 meses que a gente foi para o Rio. Aí uma criança contar, aí eu fui fazer as contas. Que tinham 9 meses que nós tínhamos estado aqui, que foi quando o Evandro teve o convite, né, dessa brincadeira de, você não quer vir trabalhar aqui e tal? E aí, quando eu contei 9 meses, e o sonho foi exatamente 9 meses, né, da nossa vinda para o Rio, do convite. E quando eu fui procurar o nome Mateus, né, Deus me trouxe esse desejo. Deixa eu entender esse sonho aqui. O Mateus significa presente de Deus. Então, eu entendi que a nossa mudança, né, ou seja, a gestação, nasceu, a gente mudou um mês depois. E aí, o nome Mateus significa presente de Deus. Então, eu fiquei em paz da nossa vinda para cá. E assim, nós chegamos aqui. Bom, eu já entendi que vocês vieram de Brasília, já se encontraram no Rio, cidade maravilhosa. Apesar da cidade ser agitada, movimentada, o Rio de Janeiro tem muita coisa boa. Tem eu amo. Nós.
Que bom. E eu queria um momento agora em que você, Evandro, falasse um pouco da sua esposa, falasse esse presente que Deus te deu. E a mesma coisa para você, Vanessa. Quero que você, assim que ele falar, você fale um pouco do Evandro, esse presente que Deus te deu, porque relacionamentos firmes e fortes, com Deus no centro, não tem como dar errado. Amém. E vocês têm que ser referência para esse mundo. Tem pessoas assistindo aqui que estão brigando em casa por nada, por uma louça, por uma toalha, sabe? Por não falar a verdade. Mas quando a gente bota a verdade, bota Deus no meio, tudo dá certo. Ah, vocês vão ter adversidade? Vão ter. Todo mundo vai ter. Hã? Vai chegar boleto. Sim. Não param de chegar. O filho vai reclamar, vai pedir algo que naquele momento não tem condição. Mas Deus está no meio e Ele vai providenciar. Então, a minha frase, assim, que eu gosto muito, e inclusive essa frase foi lançada aqui no podcast. Primeira decisão. Vocês oraram e viram que vocês tinham que vir para o Rio de Janeiro. Embaixo de oração. Decisão, Rio de Janeiro. E Deus deu a provisão. Fez sentido? Total. Evandro, então fala um pouco da sua esposa para a gente ouvir. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar dela como esposa, eu sempre me lembro daquele momento que, aquela quarta-feira que Deus transformou a minha visão dela, foi uma visão totalmente espiritual. Eu não sabia se ela tinha peito grande ou pequeno, eu não sabia se ela tinha bunda grande ou pequena, e não tinha observado ela ainda em detalhes. Eu só entendi que Deus mudou o meu coração de uma pessoa que eu achava que ia ser minha amiga para essa esposa que eu tenho para você. Então toda a base de pensamento que eu tenho em relação a ela como esposa é essa. É o princípio, é a base. E à medida que a gente foi se conhecendo, teve uma foto que eu mandei para ela que expressa muito do que ela é. A Vanessa é uma pessoa, além de ser muito generosa com as pessoas, muito generosa, ela tem uma alegria em viver, que é algo que é contagiante. Isso eu acho que é muito marcante nela, assim, ela é uma pessoa que é alegre. Alguém que está triste chega perto dela, se conecta, imediatamente essa pessoa já muda o astral, que ela tem esse poder de encantamento. Minha mãe até brinca e fala assim, gente, quem não gosta da Vanessa é doente, da cabeça. É doente, não é possível, meu Deus. Minha mãe fala sempre, né? Então, primeira coisa que eu tenho ela como um presente que Deus me deu. E muitas vezes, das dificuldades que nós tivemos como casal, teve uma vez que eu falei assim, Senhor, me ensina a cuidar desse presente que o Senhor me deu. Ainda que o meu coração estivesse triste, com raiva ou etc., mas eu já fiz essa oração algumas vezes, me ensina a cuidar do presente que o Senhor me deu. Então, a Vanessa ela é um presente para mim, ela é um presente para as pessoas que conhecem ela um pouco mais profundamente, e ela é uma pessoa, eu não tenho muitas palavras, ela é uma mãe maravilhosa, zelosa, ela é uma pessoa muito especial. Mas o que eu quero dizer como central, ela é uma pessoa que ama muito a Deus, como foi algo que eu pedi, e essa alegria dela me encanta. Assim, ela é uma pessoa naturalmente alegre. Amém. Ficou difícil agora falar. Duvido. Tenho certeza que você tem boas palavras aí. Ao longo desses anos, a gente vai descobrindo que a pessoa que Deus colocou do nosso lado, ela não é só para nos agradar. Por mais difícil que seja, e eu sempre fui uma pessoa que romantizou o casamento, né? No sentido de romantizar como aquela coisa de um filme mesmo.
quando a gente casa, a gente descobre que tem vários desafios, que esse romance, ele nasce, sim, no coração de Deus, principalmente porque eu sempre quis casar. Eu tinha 2 sonhos, me casar e ter filhos. Esses eram os meus sonhos, né? Porque eu não tinha uma família, né? Os meus pais se separaram muito cedo, então eu ia na casa dos meus amigos que tinham o pai e a mãe sentados na mesa almoçando e eu falava, meu Deus, eu quero isso para mim, eu não sei o que é isso. Então, o casamento para mim era a expressão dessa completude da vida. Quando eu conheci o Evandro, realmente tiveram características nele que me chamaram muita atenção. Ele conversou muito comigo, né, naquele encontro que ele citou aqui, que a gente ficou muito tempo conversando. Ele ser inteligente, né, prestava atenção, rapidamente entendia o que eu falava. Isso, para mim, era muito importante, porque o diálogo no casamento é indispensável, né? Apesar dele não ser tão falante assim como eu, acho que eu falo por mim e por ele, mas ao longo desse tempo eu fui vendo nele que era uma pessoa que tinha muita coisa para me ensinar. E quando é difícil, porque ao mesmo tempo que você acha que você já sabe das coisas, você tem que ouvir do outro algumas verdades, né? E verdades que às vezes doem. Mas é a pessoa que Deus colocou para estar com você. Então, ao longo desse tempo, a gente teve muito mais... sim, ele destacou as minhas qualidades. Eu acho isso louvável. Mas eu tenho defeitos. E aí, o destaque que eu dou é que ele sustentou os meus defeitos até aqui. Ele, de momentos muito difíceis que nós passamos, ele poderia ter escolhido não estar mais comigo. E eu também, por defeitos dele, eu também poderia ter escolhido não estar mais com ele. Mas ele foi a pessoa que, numa conversa, inclusive aqui no Rio, né, que foi muito franca, ele ouviu abertamente tudo que eu coloquei. E ele conseguiu não... A sensação que eu tenho é que não me julgar, não me pesar. Então, isso faz a diferença, né, dele, em todo esse tempo, conseguir ver muito mais qualidades em mim, né, do que os meus defeitos. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. Porque eu não posso, né, como ele fala, por trás da minha alegria, por trás disso tudo, tem uma pessoa que falha, claro, mas que isso não ofuscou as minhas qualidades. Então, ele é uma pessoa que reconhece e que batalha muito pela família, né, que preza a família, às vezes, mais do que ele mesmo. Do compromisso em zelar pelo o nosso bem-estar, mais do que para ele mesmo. E, às vezes, eu cobro até, né? Olha para você. Você também tem que cuidar de você. Você também precisa dar para si. Mas ele abre mão de dar para ele e dar para a gente, né, mais do que eu acredito que ele dê. E isso traz uma segurança muito grande para mim, né? E por a gente vencer coisas bem difíceis que nós passamos, e hoje a gente chegar nos 20 anos, né, vamos fazer 21 anos esse ano, tem algo que não é nosso. Só Deus poderia fazer isso. Se Deus não estivesse com a gente, certamente nós não estaríamos juntos mais. Mas a gente não permitiu
que Deus se afastasse das nossas vidas. A gente conseguiu, mesmo com meio com tanta dificuldade, Deus também foi muito misericordioso, porque sabia das nossas dificuldades, mas Ele também sabia que existia um propósito das nossas vidas juntos. Então, a gente não abre mão e a gente está junto e a gente segue firme, né, até aqui. Então, Ele é a pessoa que hoje traz toda essa segurança e as bênçãos, né, que Deus me mostra através da vida dele, né, que muitas vezes me constrangem, né, mostra que a gente conseguiu com Deus ficar e permanecer até aqui. Com Deus no centro, tudo fica muito mais claro, tá? Fica tudo mais fácil de resolver, né? Você me falou que gosta de leituras, né? O que é que você Sim. indica aí para quem está assistindo a gente sobre leitura? Sim. Vocês Bom, fazem devocional juntos, já vi que vocês oram juntos, né? E sim. o que é que você indica aí para quem está no início da caminhada? Bom, Daniel, eu gosto de tudo que é simples, porque acredito que Cristo, ele, na simplicidade, eu acho que é mais fácil de atrair. Uhum. Então, hoje, o meu devocional é o Café com Deus Pai, que é muito simples, Sim. que é aquele... toda palavra diária tem uma palavra para cada dia, um versículo, uma mensagem que ele trabalha em cima dessa passagem, desse versículo. E eu faço disso, num dia, o meu momento de refletir, de meditar. Então, Tá. é um caminho de devocional. Esse outro livro, que tem me chamado muita atenção, Doutrinas Elementares da Jornada Cristã, também é muito simples. E eu estou amando porque ele traz aquilo que a gente acha que, mesmo como cristão de longa caminhada, a gente não pode deixar de valorizar aquilo que é essencial, que é básico, né? Então, a própria palavra diz, é elementar. E o pastor Eliezer Guimarães da sua igreja, que tem pregações assim incríveis, foi uma amiga, mãe de uma amiga da escola da minha filha, que nos convidou para assistir um culto lá e me presenteou com esse livro. E é interessante que eu não fico avançando. Eu leio e volto. É como tivesse a sensação, olha, volta e reforça isso aqui. E é uma leitura fantástica, e se eu puder destacar uma das páginas aqui onde ele fala, que eu achei fantástico, inclusive eu até um dia coloquei no meu status, ele falou o seguinte: é importante entender que quando não conhecemos a verdade, qualquer meia-verdade nos serve. Então, a gente precisa ser preenchido pela verdade, porque qualquer coisa no meio pode nos confundir. Mas se a gente tiver a verdade na totalidade, a gente não vai se deixar enganar. Então, esse livro está sendo assim relevante, mesmo sendo um livro que, a princípio, muitas pessoas podem achar para quem está no início da caminhada. Não se engane. A gente precisa refazer o caminho muitas vezes. E esse livro está mostrando exatamente isso. Refaz o caminho. Ó, primeira coisa que eu vou me comprometer com você. Se você quiser, eu vou trazer esse livro assinado. Ah, com certeza. Estou prometendo também. aqui, ó. Pastor Eliezer, meu amigo, meu pastorzão. Que legal. Vou levar para você assinar, para nossa amiga. Ela não faz parte aí ainda, talvez um dia, quem sabe, mas ela não congrega com a gente. Mas uma amiga, qual é o nome da sua amiga? Sabrina. Era da nossa igreja? Da igreja de vocês. Uau! Se eu não me engano, ela também está envolvida com liderança. Então, assim, eu me comprometo de trazer ele Ah, que legal. assinado pelo Muito pastor bom. Eliezer. Aham, Porque o pastor Eliezer é, assim, uma pessoa que me acompanha, que me orienta. Tem alguma foto minha com o pastor Eliezer aí? É uma pessoa que faz parte da minha história. Que e você me maravilhoso. surpreendeu, olha lá. Ah! Você Que me bênção. surpreendeu por quê?
porque falar do pastor Eliézer e falar desse livro aqui mexe comigo, porque eu vou com ele nos lugares pra gente mostrar esse livro, vender esse livro, no caso, né? Isso é uma obra rara. Gente, E nosso primeiro episódio aqui no Constância Cast foi falando desse livro também. Sério? Foi. Tá vendo aquela Bíblia ali? Que incrível. Sim. Falando de... Não, eu vou ficar com ele. Por favor. Essa Bíblia aqui, tá comigo há um tempo. E aqui tem a dedicatória dele, ó. Pra você ver como é que Deus faz as coisas. Gente. Eu não imaginava que você ia estar aqui hoje. Aqui, ó. Dedicatória do pastor Eliézer. Gente, que bênção. Entendeu? Então, assim, ele é um amigo, sabe? Uma pessoa que me orienta demais e é meu professor também. Sim. Então, assim, me surpreendeu. Eu tô com um livro aqui para mostrar, porque a Marilice falou uma hora para mim, da sua amiga, que você gostava de leitura e tal, né? Sim. Então, mexeu comigo só em você falar desse livro, como incrível. você ganhou. Viu como é que um presente, Sim. né? Um presente, um livro, como é que faz diferença na nossa vida, né? Sim, eu tenho descoberto isso já tem algum tempo, quando eu me interessei pela parte de educação dos meus filhos. E aí eu comecei a perceber que há um universo de você poder ser um autodidata por meio do livro. Exatamente. Então, esse é um caminho que a gente pode aprofundar. E eu tenho, assim, eu vejo o livro, eu quero comprar, e o Evandro fala, mas você tem que ler todos esses e depois você compra mais, mas Verdade, é difícil. Verdade. Então, assim, gente, o livro Doutrinas Elementares você encontra lá no site do Editora Belas, do nosso pastor Renan Belas, Editora Belas, né? E depois você vai lá na bio do pastor Eliézer, lá no Instagram, e a gente tem a Escola de Vida Abundante. Sim. Que ali você tem todas as aulas, né, de cada livro. Tem Timóteo, tem Tito, Nossa, tem que todas as aulas da maravilhoso. Bíblia. Assim, uma coleção incrível de aulas. Tudo Nossa, quero com com certeza muito carinho. acessar. Ele faz com muita excelência. O pastor Nossa, é muito maravilhoso. caprichoso. Eu Sim. posso falar porque eu estou sempre com ele. Eu sei da dor de cabeça que é montar tudo isso. E ele com muita paciência. É exatamente aquilo ali. Ele transmite ali uma alegria, uma calma. Isso é muito bom. Incrível. Poxa, muito feliz, tá? Eu Que quero alegria. tirar uma foto com você e Sim, publicar. sim. Por favor. E vou assinar para você, tá? Que maravilha, Gente, ótimo. assim, eu não tenho palavras agora para agradecer a vocês pelo testemunho de vocês, pela história de vocês. As portas aqui do Constância Cast estão aqui abertas. Quando vocês sentirem vontade, vamos voltar lá, eu vou ficar muito feliz. Sim. E queria orar juntos para a gente fechar esse episódio. Perfeito. Tá bom? Sim. Vamos lá? Pai, obrigado por esse podcast, Pai. Aqui a gente une propósito, conhece pessoas, escuta as histórias mais incríveis de milagres, Pai. Testemunhos de milagres que trazem transformação na vida da gente. Quero pedir uma bênção especial para esse casal, Pai. Para que eles possam fluir na Tua palavra, fluir no Teu conhecimento, continuar a caminhada criando os seus filhos com muita excelência. Que eles possam ser o canal de bênção para a vida de outras pessoas, Pai. Que aonde eles estiverem, eles possam levar paz, uma luz, amor, carinho. Que eles possam, sim, ser uma referência para essa geração. Assim eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, eu queria deixar um recado para os casais. Por favor. Isso é algo muito forte que nós vivemos, por isso que nós estamos hoje, inclusive, casados, até hoje. Todo problema do casamento está ligado ao egoísmo. Todos os problemas. Nós queremos fazer e agradar a nós mesmos. Nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para fazer uma outra pessoa feliz. E quando a gente deixa o egoísmo de lado, e a gente olha somente para o que a gente deve fazer para o casal, para o outro, quando a gente segue os princípios que Deus coloca para a gente, para a nossa vida, né? Da gente tornar o outro mais digno de honra do que a gente mesmo. E no casamento, se a gente seguir esse princípio à risca, você não vai ter problemas no seu casamento. O que é ter problema? Não estou falando que você não vai brigar, você não vai se estressar, não é isso. Eu estou falando que você não vai ter problema no seu casamento. Você não vai perpetuar situações desagradáveis na tua história
ou seja, você vai ter uma vida saudável. Então, quando você olhar para o outro, e isso eu falo para os casais, olhe para o outro como alguém que é mais digno de honra do que você. Sirva ao outro. Quando você serviu ao outro sem querer recompensas, vocês vão ter uma mudança radical na história de vocês como casal. Isso eu falo para todos os casais, né? Sejam eles cristãos ou não. Sim. Mas essa é a grande chave para um casamento feliz. Né? Então a frase final. O casamento é para você fazer o seu cônjuge feliz. E não para você ser feliz. Exatamente. Maravilha, gente. Muito e o obrigado. problema nunca está no outro. O problema primeiro está em você. Forte isso. Então tá, gente. E como eu não poderia deixar de dar um livro, já que eu gosto tanto. Então eu queria deixar uma leitura para você, para Constância Cash. Uau! Para edificar aí ainda mais sua caminhada. Poxa, muito obrigado, gente. Vou ler com muito Senhor. carinho. Eu tô na mesma situação que você, com algumas unidades lá. Isso. Sabe? Mas No eu tempo amo o certo. livro, amo o livro. Eu digo que o livro ele vem no tempo certo, no momento certo a leitura aparece. Muito obrigado, viu? Poxa, muito obrigado mesmo. E eu me comprometo, vou trazer, vou te entregar isso aqui assinado. Se vocês forem lá no culto, eu entrego lá para vocês. Quem sabe eu até apresento o pastor Iese para vocês. Excelente. Maravilha. Vai ser uma alegria, uma honra. Então tá, gente. Muito Obrigada, obrigado. Esse foi mais um episódio do Constância Cast. Em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado.